Ter um carro, não ter um carro, qual carro comprar, quanto comprometer da minha renda referente à compra de um carro. Olá, meu nome é Luciano Souza, eu sou analista de investimentos e eu vou ensinar você a cuidar do seu dinheiro sem te cobrar nenhum centavo por isso. Vamos lá então, o papo de hoje vai ser sobre carro, algo que todo brasileiro uma hora vai passar por esse processo de decisão. Ter um carro, não ter um carro, qual carro comprar, quanto comprometer da minha renda referente à compra de um carro. Eu realmente preciso de comprar um carro? Vamos tentar sanar todas essas dúvidas aqui em um curto espaço de tempo. Aproveito para convidar você, caso esteja gostando desse conteúdo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que faz sentido enviar esse tipo de conteúdo e vamos pra cima, beleza? Vamos lá. Primeiro eu quero te passar uma informação que você talvez não saiba, mas toda vez que você vai fazer um financiamento, alguém vai acabar tocando nesse assunto. É o seguinte, você não pode comprometer mais do que 30% da tua renda em parcelas. Parcelas, ou seja, se você tem lá o financiamento de uma casa, financiamento de um carro, financiamento estudantil, financiamento de uma pós-graduação, financiamento de algum outro bem, o somatório dessas parcelas eles não podem ultrapassar 30% da tua renda. Por isso que quando você vai fazer o financiamento, o banco pede o comprovante de renda atualizado, o banco pede o extrato de contas bancárias que você talvez não tenha naquela instituição, justamente para o banco entender qual que é o teu perfil de renda e te dar uma proposta, te dar uma linha de crédito que seja compatível dentro desses 30% de financiamento. E quanto desses 30% a gente vai alocar para um carro, por exemplo? É muito comum no Brasil as pessoas trabalharem de 10% a 15%, que basicamente a conta fica o seguinte: uma família tem um carro, tem uma casa, e aí usa 15% para pagar uma casa, ou a parcela da casa, e 15% para pagar o financiamento de um carro. Porém, aqui eu quero te passar uma visão um pouco diferente. Priorize o imóvel, não o carro, porque o carro desvaloriza com o passar do tempo. O carro ele é um passivo. O imóvel não, o imóvel é um ativo, ele vai se valorizar com o tempo. A manutenção envolvida do imóvel para fazer valorizá-lo é muito menor do que de um automóvel. Tá? Na verdade, o automóvel não vai valorizar, a menos que você consiga guardar esse carro por muitos anos, que aí você tem uma curva, né? A curva de desvalorização chega uma situação onde ela inverte. E quando é que ela inverte? Quando esse carro se torna um clássico, né? Você tem ali um carro popular. Você pega lá, por exemplo, um Ômega 1990 lá vai balinha. Na época era um carro relativamente comum, mas hoje, 2024, já é um carro que quem tem ele consegue obter um valor na praça muito significativo. Então você precisa ter ciência de que o carro ele é um passivo. Inclusive eu vou fazer um vídeo explicando a diferença entre ativo e passivo, tá? Mas o ponto trabalha entre 5% e 10% do teu custo, do teu salário mensal, da tua fonte de renda ou das tuas fontes de renda para um automóvel. De 5% a 10%, beleza? E quando você precisa ter um carro? Existem algumas situações. O Brasil é um país continental, né? Então, a depender de onde você mora, os aplicativos de transporte não funcionam de forma perfeita. Então, e se você exige um deslocamento constante, e constante, pessoal, não é você ir para o trabalho e voltar para o trabalho, no máximo no mercado e ir numa academia. Isso não é necessidade de automóvel. Necessidade de automóvel é quando, além disso, você vai para casa do pai, você vai para casa da mãe, você vai para casa do amigo, você vai para um churrasco, você vai para um evento, você vai para um shopping, você sai, você se locomove muitas vezes durante a semana. Aí sim você faz necessário ter um carro. Agora, se o teu trajeto é muito curto, você pode acabar segurando durante algum bom tempo de investir um valor significativo em um carro, né? E até mesmo nesse tempo você pode juntar para comprar à vista e não ter que ficar comprometendo lá os teus 30% de parcelamento. Então primeiro você precisa definir quando ter um carro, quando de fato for necessário. Quando você estiver usando aplicativos de transporte muito mais do que custaria para manter um carro, lembre-se que um carro não é só comprar, você tem que dar manutenção, você tem que abastecer, você tem que fazer aquele carro estar em perfeitas condições de uso. E isso envolve um custo mensal, ok? Por isso que ele é um passivo, custa algum valor para você conseguir mantê-lo mensalmente, ok? Então, quando você chega nessa situação de que, beleza, eu realmente preciso ter um carro, aí sim você vai atrás de um carro que vai atender a tua realidade. Busque um carro dentro dos padrões de conforto que você pode manter. Querer e poder são coisas completamente diferentes. Eu vou, inclusive, fazer um vídeo sobre isso. Que é muito importante você ter ciência desse lance de eu quero, eu posso. São coisas que não podem andar juntas na maioria das vezes, porque o eu quero, na maioria absoluta das vezes, ele vai sobrepor ali o eu posso, e aí você pode acabar se comprometendo de uma forma que você não deveria. Então, faça a opção sempre pelo eu posso. Ok, eu preciso ter um carro, eu posso ter um carro assim, assim, assado. Esse carro ele vai ter um custo ali mensal de tanto, está sendo superior do que eu precisaria para, por exemplo, aplicativo de transporte, legal. Aí sim você vai atrás de comprar um carro, beleza? E esse é um processo de decisão que a gente passa no dia a dia, e se você conhece alguém que está passando por esse tipo de processo de decisão, manda esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá bom? Um abraço para você. Continuamos nessa série ensinando você a cuidar do seu dinheiro. Um forte abraço a todos. Valeu!